Betsy era uma garotinha de 10 anos quando estava prestes a conhecer a sala do trabalho do seu pai. Ele abriu a porta e ela finalmente pôde ver com seus próprios olhos o lugar onde ele dedicava tanto tempo da sua vida, estudando moscas. Era um lugar pequeno e apertado, os objetos pareciam disputar espaço entre si. Haviam muitos papéis com anotações e o mais peculiar, havia jarras de leite com moscas dentro. E não só os seus olhos, mas o seu nariz também foi atingido pelo ambiente. Ela pergunta: que cheiro é esse? E o pai diz que é o cheiro da ciência, minha filha. Mais especificamente de bananas em um estágio avançado de decomposição. Porque afinal de contas, não só de experimentos vivem essas moscas, elas precisam se alimentar. E a melhor maneira que encontraram para isso foi dar essas frutas para elas. O problema é que esse cheiro de apodrecimento também atraía outros insetos não muito desejáveis, como as baratas. E tudo isso fez Betsy torcer o nariz de repulsa e lamentar o fato de que seu pai tinha que trabalhar na sala das moscas. E hoje vamos entender como isso foi o início de uma revolução que ia mudar para sempre a ciência e salvar incontáveis vidas, incluindo a sua. Vamos nessa! Olá, criaturas da internet, eu sou Davi Calazans e esse é mais um episódio do Ponto em Comum que só pôde existir graças aos meus insetudos apoiadores. E eu não sei se esse é um adjetivo. Bom, mas então, era o início do século XX e Betsy era uma criança que morava em uma pequena cidade, próxima a Nova York. Naquele dia, como sempre, seu pai foi trabalhar na Universidade de Columbia e ela foi para a escola. E o diretor da escola, que sempre estava por ali, dando bom dia para todo mundo, acabou se aproximando dela e perguntou qual era o seu nome e quem eram os seus pais. E ela não teve dificuldade em falar quem ela e a sua mãe eram, mas já o seu pai era um pouco mais complicado de explicar. Tudo que aquela garotinha acabou conseguindo dizer foi que ele se chamava Calvin Bridges e era um geneticista. Ele trabalhava com genética. Mas aí o diretor da escola olhou meio assim estranho e perguntou: o que diabos é genética? Aí a menina não conseguiu explicar, não só porque a genética era um campo extremamente novo e ninguém nas ruas sabia o que era aquilo, mas também porque Betsy não conversava muito com seu pai. As informações que ela tinha sobre ele vinham mais, na verdade, dos outros do que dele mesmo. O fato é que ele trabalhava na Universidade de Columbia, na sala das moscas, que foi fundada pelo famoso Thomas Hunt Morgan. E o pai de Betsy era um dos 3 ajudantes de Morgan. Todos eles faziam experimentos com esses insetos alados e por isso eram conhecidos como Flyboys, ou os garotos da mosca. Lá entre aquelas paredes, seu pai Calvin era brilhante como cientista e inventor. Ele elaborou hipóteses, pôs elas à prova e fez aparelhos para facilitar a criação de moscas, como uma geleia que substituiu a banana como um alimento delas. O que era uma opção bem menos fedorenta. Pô, Calvin, vai dizer aí que tu não sente uma falta daquele cheirinho podre não, hein? Aí dentro. Ele na verdade gostava tanto de inventar coisas que ele mesmo construiu um carro com um estilo meio futurista, que ele chamou de Lightning Bug, ou vagalume. Agora imagina ir pro trabalho num troço desses aí. Ou as pessoas vão achar que você é um gênio ou que você é um maluco. E Betsy sabia que os seus vizinhos realmente o achavam um cara um pouco estranho, quieto, não falava muito, não bebia, não fumava. Ô, Calvin, aproveita e fuma um macinho de cigarro aqui com a gente, rapaz. Aproveita que não descobriram que causa câncer ainda. Mas isso não era nenhum problema muito grande para ela, pois o que realmente incomodava era o fato de que ele não era como os outros pais das suas amigas, que tinham um horário para terminar o expediente e voltar para casa, para ficar com a família. Porque ela sabia que quando davam as 5, 6 horas da tarde, todas as suas coleguinhas estavam abraçando seus pais, mas ela não podia fazer isso. Calvin não era assim. Calvin era diferente. E teve até uma vez que quando ele chegou em casa, nos seus horários meio peculiares, dentro das meias que ele estava usando, estava com uns tubinhos de ensaio com moscas dentro. E ela então perguntou por que ele era assim, por que ele tinha que fazer isso, por que ele não dava atenção. Calvin então tentou se explicar, dizendo que a culpa meio que era das moscas. Não era muito comum as pessoas criarem esses bichos, nem mesmo os cientistas, mas ainda assim ele usava moscas
no seu laboratório. Porque para pôr as suas hipóteses à prova era necessário se fazer um grande número de testes, em um grande número de indivíduos, em um grande número de gerações. Ou seja, fazer experimentos em elefantes, por exemplo, seria a pior coisa possível. Seria necessário ter um espaço muito maior do que uma sala e um tempo muito maior do que a expectativa de vida humana para conseguir observar o que era necessário. Pronto, os elefantes já estão tudo aqui, agora é só esperar uns 10 gerações que vai ficar pronto em uns 200 anos. O ideal seria o oposto disso, uma espécie pequena, fácil de manusear, que se reproduz com facilidade e com um ciclo de vida bem curtinho. Tudo o que fosse preciso para que em alguns meses, dentro de uma sala, fosse possível observar várias dezenas de gerações se passando na frente dos olhos treinados de uns cientistas. E moscas cumpriam muito bem esse papel. Além de possuírem 3 milímetros de tamanho, as fêmeas vivem em torno de um mês, em que podem produzir de 30 a 50 ovos por dia. Elas eram ideais como organismo modelo. Um organismo modelo é uma espécie não humana usada em um laboratório para se aprender melhor sobre como os seres vivos funcionam. A ideia é compreender como essa espécie funciona e depois tentar extrapolar as descobertas para outras espécies, incluindo a nossa. O que não é exatamente uma coisa muito fácil, pois um ser vivo é algo extremamente complexo. São muitos processos e mecanismos acontecendo ao mesmo tempo de uma maneira intrincada e coordenada. E aí, imagina a loucura que seria se nós adicionássemos uma droga no meio de tudo isso. No mínimo, ia ser uma coisa bem difícil de saber o que exatamente vai acontecer. Ninguém, por exemplo, pega uma molécula nova e só pela sua fórmula é capaz de dizer com certeza exatamente o que ela vai causar se você ingerir ela. Assim, talvez resolva o seu problema, ou talvez você tem uma morte terrível. Vira, 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 virou. Eita. Corre, Carlinhos, chama o SAMU. Pois é, a única maneira de se descobrir os efeitos de um potencial remédio de uma maneira segura é através de uma técnica altamente avançada que consiste em dar esse troço aí pro bicho e ver o que acontece. Sim, é isso mesmo. Remédios são normalmente descobertos assim. Nós saímos testando um monte de drogas em outras espécies para entender melhor os seus efeitos antes que sejam tomados por nós. Nós fazíamos indivíduos de outras espécies sofrerem para que a gente não tenha que passar por isso. E bom, é uma coisa triste, mas temos que escolher entre isso ou ter pessoas agonizando sem remédios e tratamentos. Esse é um exemplo de como organismos modelo podem fazer parte do progresso da ciência aplicada, que é aquele tipo de ciência que possui uma aplicação direta para a humanidade, como acabar com doenças. Mas igualmente importante é como esses organismos ajudam o progresso da ciência de base, que é aquela que não tem nenhuma aplicação definida lá desde o início, como criar remédios, mas que na verdade o intuito mesmo dela é ampliar o conhecimento humano, o que por sua vez um dia pode servir para grandes aplicações que nós jamais imaginamos. E era exatamente nesse tipo de negócio que Calvin estava metido, das meias até o chapéu. Ele estudava genética através dos pequenos corpos de moscas, e para isso ele precisava estar constantemente no laboratório, acompanhando o ritmo de vida acelerado dessas criaturinhas. Ele acreditava que se ficasse um tempo longe do seu trabalho, poderia acabar perdendo muita coisa. E essa dedicação, certamente além do necessário, o fez ser distante da sua própria filha, Betsy. Ele tinha realmente uma séria dificuldade em se conectar com outras pessoas de uma maneira emocional. Parecia que ele sentia necessidade de que suas interações fossem regadas pela racionalidade. Por isso que Betsy, quando era pequena demais para compreender o mundo à sua volta, seu pai basicamente não ficava com ela. Foi só quando ela cresceu, quando ela ficou mais velha, é que os dois começaram a ter interações significativas. E até uma vez que, passando um raro tempo livre entre pai e filha, ele, ao invés de perguntar como é que, sei lá, tava a vida dela, né, como, sei lá, coisas de pai, ao invés disso, Calvin apenas pegou uma rocha do chão e mostrou para sua filha, e a partir daí começou a explicar cientificamente o que aquilo significava e de onde tinha vindo, e assim por diante. É porque aquilo nem era a área dele, o cara era simplesmente muito inteligente e tinha muito prazer em ensinar e aprender. E essa característica dele, meio que por bem ou por mal, acabou que ajudando ele a ser um grande destaque na comunidade científica.
e fora dela também. Uma vez Betsy estava ali no estacionamento qualquer, vivendo a sua vida, quando de repente aparece uma pessoa do nada, que ela nunca viu na vida, e pergunta: meu Deus, você que é a filha do Calvin Bridges? Oh, poxa vida! E ainda outra vez, recebendo o resultado de uma prova, o professor lhe entregou uma nota baixa e disse: filha de Calvin Bridges, você tirou nota ruim assim? E ela responde: eu não sou o meu pai. Pois é, ela, assim como acho que qualquer outro no seu lugar, não gostaria de viver às sombras do seu próprio pai. Ela não queria ser inteligente como seu pai era. Ela não queria ser ausente como seu pai era. O que ela queria era apenas viver, sabe? E se sentir amada. Por isso ela poderia não saber que profissão seguir, mas ela sabia que, com certeza, não gostaria de ser um cientista como seu pai. Nem ele queria isso para sua filha. O mundo daquela época também era muito diferente e mulheres dificilmente se tornavam cientistas. Calvin desejava que Betsy se tornasse uma dama como a sua mãe, que tinha traços delicados e comportamentos bem femininos. Mas a filha sabia que jamais seria como a mãe. Ela era como o pai e era capaz de compreender isso graças ao trabalho dele. Graças às suas descobertas e às que vieram em decorrência delas, eu, você e Betsy sabemos como a genética funciona. Calvin Bridges faleceu em 1938, mas deixou um legado que até hoje reverbera no mundo. Dentro daquela pequena sala apertada, ele junto com seus colegas conseguiram não só fazer diretamente grandes descobertas que mudaram a ciência para sempre, mas também foram um dos primeiros que ajudaram a popularizar o uso de um pequeno grande organismo modelo. E isso foi revolucionário. Uma espécie que involuntariamente entregou seus corpos para o progresso científico. Que é difícil dizer ao certo, mas potencialmente muitas vidas humanas foram e ainda estão sendo salvas graças a um animal que vive às margens da própria civilização que ajudou a construir. Graças às moscas. E ainda bem que elas não vão desaparecer tão cedo. Agora já as bananas não tenho toda certeza. Clique bem aqui para saber os motivos, porque elas podem talvez sumir se a gente não fizer nada. Vai lá ver que essa história ficou muito massa, envolve genética e golpes ditatoriais. Vai fazer sentido. Agora, se você quiser saber mais sobre a história e ainda as descobertas de Calvin Bridges, basta você escutar o nosso podcast exclusivo como o Fábio, que tá aí junto com a esposa dele na formatura dela. E disse até que há um tempo atrás queria que existisse um canal de ciência com uma pitadinha certa de humor e até pensou em fazer um ele mesmo. Mas hoje o Fábio disse que não precisa mais fazer isso porque encontrou tudo no ponto em comum. E caramba, nem sei se eu mereço tanto, mas obrigado. Obrigado mesmo. Bom, mas se assim como ele, você quer aparecer aqui no fim do vídeo, ter acesso ao nosso grupo e podcasts exclusivos, basta você clicar bem aqui e se tornar também um apoiador do maior canal de divulgação científica do Nordeste. E é isso aí, até a próxima segunda, minha gente, tchau!